Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Sempre Limpa Piscinas. Hoje o assunto é urgente. Iremos falar da Resolução 332 de 2025. Em julho de 2025, o Conselho Federal de Química revoga todas as resoluções que existiam há 25 anos atrás, a resolução 164, que foi criada no ano 2000, e nela o jogo muda totalmente para a manutenção de piscina de onde vocês frequentam, né? As escolas, academias, hotéis, condomínios residenciais. Esse jogo, literalmente, em dia 25 de junho, essas piscinas dormiram, legalmente falando, correto, e amanheceram de forma irregular. Isso é o que nós vamos tratar hoje. Hoje o assunto é jurídico. Estamos aqui hoje com a presença do Dr. Johnny. Dr. Johnny Carlos é o CEO do escritório Almeida Moraes Advocacia. Nos representa também há mais de 10 anos. Então, nada mais importante trazer um conhecimento de um especialista na área jurídica para a gente debater a Resolução 332. Seja muito bem-vindo, Johnny Carlos, Dr. Johnny Carlos. Obrigado pelo seu tempo. E o que o senhor tem para falar dessa normativa 332? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É sempre muito bom estar com você, né? A nossa longa caminhada mostra que a nossa parceria é muito sólida e esse assunto é um assunto bem peculiar. Como a gente já conversou outras vezes, a resolução 164 era uma resolução muito aberta, não era específica em alguns pontos. E a resolução 332 de 2025, ela veio resolvendo algumas coisas que estavam abertas. Essa resolução, ela mexe na cadeia como um todo, e como você disse, algumas piscinas, elas dormiram regulares do ponto de vista do Conselho Federal de Química, e em detrimento da publicação dessa nova resolução, elas acordaram irregulares. E isso muda o jogo. Não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista operacional e financeiro. Afinal de contas, aquele contratinho com o responsável técnico, com o RT virtual, com aquele RT de gaveta, não serve mais. Agora precisa ter todo um staff, precisa ter toda uma organização, precisa, a meu ver, um departamento de fiscalização que vai fazer com que isso esteja visível nas piscinas públicas. Então é isso, o critério mudou, a fiscalização vai acontecer, piscinas que antes não tinha a obrigatoriedade de ter o RT, o químico próximo, não só aquele RT do passado, agora precisa ter. Isso, caso não seja feito da maneira a contento, não só vai envolver uma fiscalização pontual, mas se não for resolvido, vai acontecer o que a gente já está esperando. Fiscalização, auto de infração, se não for cumprido, vai ter uma multa. Se a multa não for paga, o CRQ, como entidade de classe, ela vai fazer cumprir a normativa e vai entrar com uma ação de execução daquele auto não pago. Então é isso. Precisa ficar atento, precisa cumprir, e não é mais aquela forma abstrata, aleatória. Agora tem que ir para o campo, precisa ter um mural, e isso precisa acontecer com mais assertividade. Muito bom, Johnny. Realmente, eu creio que a normativa 332 vem a trazer, na verdade, apenas benefícios para a sociedade, né? Para aquelas pessoas que realmente frequentam as piscinas, seja nas escolas de natação, nas academias, nos próprios condomínios residenciais onde você tem piscina coletiva, nos próprios clubes, hotéis, onde tiver piscina coletiva e pública, essa norma vai trazer, na verdade, um benefício social, que esse benefício social, ele, na verdade, ele é justíssimo, que é colocar um RT ou uma empresa que tem um RT
a simplesmente prestar um serviço de responsabilidade química, onde esta empresa ou esse prestador vai fazer todo um trabalho de responsabilidade e fiscalização sobre os executores que estão executando o trabalho de tratamento químico e limpeza dessa piscina. Isso é fundamental. Para que fique claro, Dr. Johnny, é, a lei ou a norma existe, ela deixa muito claro da seguinte forma: é uma resolução 332/2025 que foi promulgada em junho de 2025. Por que esse nome, resolução? Porque tem gente que tem dúvida. A resolução não é lei? Resolução é lei? A diferença disso? O que o senhor tem para falar para a gente sobre isso? Veja bem, nós estamos diante de um órgão regulamentador de uma classe. Nós estamos falando do Conselho Federal de Química. E aí, essa é a ferramenta jurídica concedida a esse tipo de entidade para legislar aquilo que lhe compete. Não é uma lei, né? Obviamente, o CRQ, o CFQ, não tem tal competência, mas ela aqui, criando resoluções, ela está criando as normativas que lhe cabem. Então, juridicamente, essa é a ferramenta adequada. Então, há a necessidade de cumprimento. E não cumprir daquilo que eu já falei. Aquelas empresas, as escolas, os hospitais, enfim, os hotéis que não cumprirem vão começar a sofrer fiscalizações e sanções. E sim, essa é a modalidade legislativa desse tipo de entidade de classe. Está correto. Bom saber que a resolução, na verdade, é a forma e é o recurso que o Conselho tem para regulamentar uma normativa, né? Exatamente. E isso, a partir disso, ela passa a ter força de fiscalização e de exigência naquilo que consta dentro da lei, né? Se a gente for trazer um paralelo hoje muito forte com o que o CRQ ou que o CFQ faz, a gente pode citar como um bom exemplo o CREA. O CREA também tem feito, tem expedido diversas resoluções e os seus fiscais vão a campo, fiscalizam. Aquilo que não é atendido dentro da fiscalização é lavrado auto-infração e aquilo que não é cumprido, existe tranquilamente a ação de execução ali para cumprimento daquele auto de infração não pago. Então, é isso, tá certo, tá dentro do parâmetro legal, não há ilegalidade quanto a essa nova resolução e nem quanto à anterior. Isso foi muito bem lembrado. O CREA é um conselho que realmente faz um excelente trabalho. Vou falar pela nossa cidade aqui em Goiânia, exercendo fiscalização, exercendo realmente cumprimento de todas as resoluções que ele adotou dentro da Constituição Civil e, de fato, acontece o que a gente verifica que vai começar a acontecer. Vai devolver para a sociedade, que é obras mais seguras, mais consistentes, né? E isso a sociedade agradece demais. Acredito que realmente o cenário mudou para o mercado de piscinas ou manutenção de piscinas. E cabe a você, usuário, cabe a você que frequenta esse tipo de piscina, a realmente cobrar isso dos seus gestores, dos presidentes, de quem realmente está administrando essas piscinas, né? Afinal de contas, é a sua saúde e a sua segurança que é o que mais interessa. Eu acredito que essa resolução, ela realmente muda a plataforma, muda o poder de observância, muda as responsabilidades e, ao mesmo tempo, devolve à sociedade o que é de direito dela, que é realmente garantir a segurança social de quem vai tomar banho de piscina, até porque ninguém está querendo tomar um banho de piscina e sair de lá doente. Isso, para a gente, é um grande papel. O que eu acho muito valioso nessa análise, né, até nesse diálogo que você está propondo aqui, enquanto o CEO da Sempre Limpa e fala com propriedade, conhece o que faz,
está no ramo há seguramente quase 40 anos. Posso até estar enganado aqui na minha conta, mas eu acho que é mais ou menos isso. 30, doutor. É, 30. Então tá. Então, seguramente 3 décadas aí, aprofundando e só trabalhando com isso. A gente não pode esquecer, Flávio, que quando você chega para usar uma piscina pública, a gente muitas das vezes não faz ideia qual é a magia que tem por trás de uma água límpida, transparente e boa para o uso. E sanitizada. Às vezes não está, né? Mas a gente quer acreditar que está. E essa resolução, ela veio muito de encontro aos anseios da sociedade que faz uso dessas piscinas públicas, porque ela quer ter a certeza e não a pseudo-certeza de que aquela piscina, será que tá boa mesmo? Será que ela tá... Como é que tá o pH dela? Será que o cloro que foi manipulado aqui foi pensado, foi calculado por quem? Essa resolução, ela traz um pouco mais de segurança para o usuário. E para você que é o operador do trabalho da manutenção, isso faz toda a diferença. Inclusive, eu acredito que a gente, de um modo precoce, pode aqui lendo, pode achar que é só problemas que a resolução traz. Mas às vezes ela está trazendo um produto a mais, está trazendo algo a mais que você pode criar como forma de trabalho para entregar uma piscina mais pura e com a utilização mais certeira. Concordo em número, gênero e grau. Eu queria até abordar mais um detalhe com você. O Código de Defesa do Consumidor tem muito clareza que as pessoas... o código ele defende a transparência das coisas. Uma mãe que vai usar essa piscina ou vai levar seus filhos para usar essa piscina, ela tem o direito de exigir para os seus administradores sobre qualquer estabelecimento as certificações que a Resolução 332 pede agora para esse estabelecimento? Pode, veja bem, aí você tocou num assunto sensível, que quando você fala do Código de Defesa do Consumidor, você está trazendo um ordenamento jurídico que ele é pautado para a defesa daquele que consome alguma coisa, certo ou errado? Certinho. Tá. Então, nos moldes da resolução anterior, que é a 164, eu inclusive acredito que havia, a gente não pode afirmar, mas existe uma presunção de que até pudesse acontecer com algumas empresas, aqui, sobretudo a gente está falando aqui do estado de Goiás, uma propaganda enganosa. Quando você contrata uma empresa, né, uma PJ, uma empresa com toda a responsabilidade, você presume que aquela empresa tem por trás um químico que está analisando, que está fazendo dosagens adequadas daqueles produtos que vão chegar lá na piscina, só que às vezes o químico, ele é um químico só de contrato de gaveta e ele sequer vai na empresa. Então isso, e quando você vende isso para o cliente, para o seu consumidor, que é lá, sei lá, um síndico ou um presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a gente sabe que hoje quem é a empresa que cuida lá daquelas piscinas é a Sempre Limpa, e veja que é uma evidência da qualidade de vocês, não pode mentir para o cliente falar que tem todo um staff por trás, sobretudo um químico responsável, quando não tem. Então, sim, isso é afeto diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, quando você, às vezes, conta para o cliente ou menciona para o cliente que tem o químico, dosando tudo, quando na verdade por trás não tem. Então isso inclusive é uma propaganda enganosa. Olha, tanto que isso é sério, Dr. Johnny, isso infelizmente eu acredito que as resoluções, principalmente essas, se tratando do nosso mercado, se tratando realmente de sanitização, de saúde, de segurança das pessoas que vão utilizar as piscinas, isso é muito grave e fundamental. Infelizmente, precisa vir esse tipo de resolução para começar a ter esse tipo de moralidade para que as pessoas não tenham ou não adotem mais esse tipo de comportamento, de ter contratos de gaveta, colocar pessoas para assinar porque são amigos e, na verdade, a ponta final, a resolução gostaria
que a sociedade tivesse uma piscina segura. A resolução aponta que a sociedade tem que ter uma piscina que garanta realmente essa transparência e essa segurança que o consumidor merece, né? Então, realmente, isso vai ao encontro de mudança de comportamento social, mudança de comportamento dos proprietários, mudança de comportamento dos gestores, dos administradores, das terceirizadas, ou seja, qualquer estabelecimento ou entidade ou pessoas que estão gerindo esse tipo de estabelecimento deve realmente ter um comportamento diferente, porque não apenas uma assinaturazinha ela vai determinar a garantia da segurança e vai determinar que nós vamos utilizar uma piscina extremamente saudável, né? Então, eu acho que a resolução ela vem realmente tentar mudar o paradigma de realmente entregar o que a sociedade merece, né? E se tratando disso, existe dentro da resolução uma situação muito séria que vai ao encontro que, para mim, no meu entendimento, passa a ser um terror para gestores desses estabelecimentos, né? O gestor não pode barrar uma fiscalização do Conselho de Química sobre a prerrogativa do Conselho de Química acionar a própria vigilância sanitária e a mesma até precisar de interditar o estabelecimento. Como que você analisa essa parte jurídica? E isso é maior do que o que você está trazendo nessa pergunta. Por quê? Onde eu vejo que talvez seja o maior gargalo dessa nova mentalidade de fiscalização, essa fiscalização ela vai chegar naquele público prostituto, com todo o respeito à palavra, mas aquele cliente que deixa de contratar uma empresa contendo toda uma estrutura organizacional, governança, organização interna, políticas próprias, com RT próprio, comprovado com contrato, inclusive, e também aquele profissional liberal que achou que ele conseguiria sair de uma empresa e atingir um mailing de clientes ou uma carteira de clientes, onde ele fatalmente, dentro da estrutura dele, ele não vai conseguir ter toda a organização que essa resolução traz. A gente encontra duas necessidades. A necessidade desse pequeno, desse autônomo, de se adequar. Será que ele vai conseguir? A minha leitura, às vezes, ele não vai conseguir. E também aquele cliente que ele achou que ele não precisava contratar uma empresa, porque obviamente os custos são diferentes, né? A parte fiscal, a parte organizacional, folhas de pagamento, ele não vai conseguir. Então isso atinge muito mais do que apenas propriamente aquilo que você está mostrando. Isso vai atingir a cadeia daquele pequeno que achou que conseguiria e vai atingir também aquele cliente que é grande, mas ele, na cabeça dele, um autônomo conseguiria atendê-lo, só que agora não mais. Com essa resolução, a percepção de organização, ela precisa acontecer porque a fiscalização vai encontrar todos, irrestritamente todos. Bom você elucidar isso, porque realmente a sociedade e os gestores precisam desse tipo de esclarecimento, e isso é muito bom a gente ouvir de uma pessoa tão competente e séria como você. Obrigado de coração. E eu queria colocar mais um detalhe. A resolução está valendo. Ela entrou em vigor em junho de 2025. O condomínio residencial não está ainda não existe um registro técnico sobre aquela piscina coletiva. De quem que é a responsabilidade se causar algum incidente em algum usuário nessa fase que ele ainda não se organizou, nessa fase que ele ainda não adquiriu esse serviço? Então,
de quem passa a ser a responsabilidade sobre os incidentes? A responsabilidade, eu vou te falar de uma forma geral, não especificamente nessa questão, mas a responsabilidade é sempre do gestor daquela unidade. Se a gente está falando de um condomínio, a gente tem um presidente da associação, a gente está falando de um condomínio, obviamente, horizontal, existe um presidente da associação daquele condomínio, dos moradores, a gente está falando de um condomínio vertical, tem o síndico, né, e por aí vai. Sempre vai ter um responsável, que é Eleito. aquela pessoa-chave eleito pelos demais para conduzir a gestão. Então, ele é o foco da responsabilidade. Tem que partir dele o posicionamento para fazer cumprir essa normativa. Da mesma sorte, do nosso lado, do seu lado como empreendedor, também precisa se movimentar, porque você do lado de cá, como um prestador do serviço, você também tem que se adequar. Então, veja, eu tenho 2 responsáveis. Vai ser feita a fiscalização lá, mas a primeira coisa que ele vai falar assim, opa, quem me atende é a empresa tal. Então vai ser uma dupla fiscalização. E se houver, já que a gente está falando de sanitização, saúde do usuário, se houver um fator doença, um fator morte, né, que é o pior sinistro, as responsabilidades elas vão ser tomadas conforme as atitudes feitas ou não feitas, porque a omissão também é uma forma predominante de classificação de crime. Omitir-se a uma resolução dessa é um crime, é um crime omissivo, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Existe a possibilidade do gestor negar ou dizer que ele desconhece essa normativa, por isso que ele não cumpriu? A nossa legislação ela é muito clara nesse sentido, onde nós não podemos se furtar a nossa responsabilidade apenas pelo fato de não conhecê-la. Se ele está naquela posição de gestor, de gerente, de empreendedor, no seu caso, nós não podemos nos furtar de conhecer aquela matéria que toca o nosso negócio. Então, a minha leitura, é claro que a gente ainda está no começo da aplicabilidade dessa resolução, mas respondendo de uma forma geral, juridicamente falando, ele não pode se furtar a responsabilidade apenas pelo mero desconhecimento da resolução, porque ele é obrigado a conhecer a normativa que toca na gestão dele. Do lado do gestor, por exemplo, de um condomínio, se ele está naquela posição, e lá tem uma piscina pública que vários utilizam, ele tem que ter o conhecimento. Ele não pode falar assim, olha, eu não posso ser fiscalizado porque eu sequer sabia dessa resolução. Não pode. Da mesma sorte você, enquanto empreendedor no negócio de sanitização de piscinas, você não pode virar para o fiscal e falar assim, olha, eu não sabia. Isso não é nenhuma excludente de licitude, nem muito menos você pode dizer que a resolução não pode te afetar porque você não sabia dela. Aí realmente com essa informação que você trouxe, os gestores ou as pessoas eleitas para qualquer estabelecimento desse, como ele não pode explicar isso ou colocar esse fato de não conhecer a lei, ele realmente tem que se regularizar o mais rápido possível. Afinal de contas, eu vou sempre lembrar disso. Essa resolução vem para trazer benefícios sociais, vem para trazer segurança, estabilidade, ela vem para trazer realmente para que essas piscinas nossas, elas estejam realmente em condições e de uma forma controlada por uma pessoa que tem conhecimento da atividade. E não só deixar para aqueles executores simplesmente fazerem os tratamentos, fazerem as aplicações de acordo com a sua própria análise, né? Então, realmente, isso vai trazer um benefício muito grande para a sociedade. Johnny, e eu queria fazer mais uma pergunta. A pessoa tem o conhecimento da lei e ela fala assim para a gente, não, eu vou esperar ser notificado pela fiscalização. Como que você vê isso? É muito precoce eu te responder. Na prática, é uma resolução nova. As fiscalizações elas ainda estão em andamento, né? Diretamente dentro da sua empresa, a gente não sofreu nenhuma fiscalização na prática ainda para eu poder te responder do viés prático, né? O que era muito bom.
Mas todo processo administrativo precisa seguir um rito normal, né, que é garantido a todos. Ele, primeiro, tem que existir o princípio da publicidade, ou seja, se há alguma evidência de algo incorreto ou uma afronta à resolução, o CFQ precisa notificar. Ponto final. Isso é uma premissa, é uma garantia de vocês, lá do dono do clube, enfim. Tem que existir a publicidade, esse é o primeiro ponto. E precisa haver o período para a adequação. A minha leitura, e aí, de novo, a gente não tem aqui na mão um caso concreto para a gente dizer como eles agiram, porque é recente, mas a minha leitura é que vai haver um prazo para a adequação e as multas ou os autos de infração, eles só vão ser lavrados mediante o não cumprimento desse prazo administrativo. E a todos é garantido, né, o direito de ampla defesa, o devido processo legal, que se a gente trouxer o devido processo legal de um processo judicial comum, e a gente pode trazer para qualquer processo administrativo, e isso é garantido, ele caso aconteça uma falha lá e realmente ele receba uma auto-infração, ele vai ter um tempo hábil para apresentar suas considerações, que é uma defesa administrativa, que pode ser feito por advogado ou não, pelo menos nesse primeiro momento, e aí não cumprido ou perdendo ali ele não conseguindo a reversão, isso vai ser, ou ele vai ter que pagar a multa específica que culminou ali do processo da fiscalização. Se ele não pagar, vai ter uma ação judicial para cobrar, isso é certo. Mas a todos vai ser garantido tanto a parte do período de publicidade, que é a notificação, leio que vai ter um período de adequação, porque se trata de uma nova normativa, e apenas não cumprindo essas duas etapas que vai vir a etapa de cumprimento ou de multa, né? De auto-infração. Eu também entendo isso, que é uma fase educacional, é uma fase de informação e de adaptação, mas que vale sempre lembrar a todos, né, usuários ou gestores, que esse processo agora adaptativo, ele pode ter um entendimento rápido para que se adapte muito bem, afinal de contas, eu acredito que a resolução tem muito mais benefícios do que custos, porque as pessoas podem imaginar o seguinte, não, isso é mais um custo para dentro do meu condomínio, isso é mais um custo para dentro da minha atividade. Fim. Eu vejo que é um valor tão irrisório para o benefício social e até sobre a sustentabilidade que a gente não deveria pensar assim. Afinal de contas, a sociedade só avança à medida que há essas regulamentações. De acordo com essas regulamentações cumpridas, nós temos uma civilização muito mais coordenada, muito mais ordeira e muito mais sadia. Afinal de contas, nós, graças a Deus, estamos envelhecendo mais, com mais qualidade, com mais saúde. Então, isso é com certeza aos avanços desse tipo de normativa ou resolução que nos traz benefícios realmente e nos propõe uma longevidade maior do que os nossos antepassados. Se eu pudesse resumir 100% da resolução em 3 palavras, seria redução de risco sanitário. E todo mundo ganha com isso. Você, porque está melhorando na sua prestação do serviço ali do cotidiano, sem risco de doença, né, alguma infecção ou morte, né? A gente tem casos no Brasil de morte por questão sanitária da água utilizada. E o gestor, administrador, síndico, seja lá quem ele for, dono da empresa, ele vai estar proporcionando para o seu usuário, na ponta, uma água de qualidade. Então a gente está encontrando aqui duas necessidades, duas coisas boas. Claro, vai ter empresa que ainda não tem um químico que ainda nem se adequou à resolução de 2000 e agora vai ter que se adequar à de 2025? Sim, eu sei que tem muitas empresas que não têm ou têm um químico fictício. Agora não dá mais, agora isso vai ter que acabar e a cadeia, tecnicamente, do ponto de vista de qualidade, ganha com isso. Eu sem dúvida é um avanço. É um avanço, há uma diminuição de risco, como você acabou de dizer,
e toda diminuição de risco é bem-vinda para a sociedade, e sem sombra de dúvidas. Os atos que existem nessa resolução, eles são claros, benéficos, melhoram a resolução antiga, a 164, que foi promulgada no ano 2000, que deixa claro alguns itens que têm que ser cumpridos, e esses itens eu quero ressaltar todos, porque eu tenho certeza que esse assunto é de importância de todos, tanto dos usuários como os administradores, como os síndicos, quem está frequentando clínicas para se reabilitar, quem está indo numa escola de natação, quem está indo numa escola que tem piscinas, afinal de contas, esse é um local realmente que todos adoram. E lá nós temos que, além do lazer, nós temos que se sentir seguros. E isso, a lei deixa isso muito claro lá, né? Todos esses estabelecimentos, quais são esses estabelecimentos? Condomínios residenciais, clubes, hotéis, academias, escola de natação, enfim, aonde tenha uma piscina que o coletivo vá usar, ela tem que seguir todos os parágrafos que estão na resolução. Isso cabe para piscina residencial? Não. Essa piscina residencial ela não se aplica porque cabe ao proprietário ser o responsável da sua própria piscina. Porém, o que rege essa norma e o que diz essa norma para que vocês, tanto os usuários, peçam para checarem se realmente estão sendo cumpridos e os administradores para se organizarem para que realmente faça cumprir essa parte. Essa resolução pede que todo estabelecimento tenha um RT, ou seja, esse estabelecimento ele vai ter um responsável técnico, pode ser um profissional da química, quanto pode ser uma empresa que tem um profissional da química. Dentro dessa próxima etapa, ele precisa de ter um ART, que é diferente. Ou seja, esse estabelecimento, ou seu condomínio, ou seu estabelecimento, ele precisa pegar o RT, e esse RT gerar uma anotação no Conselho Federal de Química, dizendo, temos um responsável técnico nesse estabelecimento. Com esse ART, está promulgado ou está oficializado quem é o responsável a partir daquele ponto da piscina. Sendo assim, passa a ter agora uma série de outras etapas que esse responsável técnico, de acordo com as demandas, ele precisa adotar, afinal de contas, à medida que foi assinado um contrato, foi assinado um ART, essa pessoa ela passa a sofrer perante qualquer incidente a um usuário a ser o responsável. E isso não é brincadeira, né? Isso a gente vê isso em todos os âmbitos dos profissionais liberais, né? Até no seu, né, Dr. Johnny? Exatamente. E eu quero aproveitar esse momento, eu estou aqui com uma cópia, a resolução é pequena, 2 páginas, então eu convido todo mundo a baixar lá no site do Planalto, depois o Flávio pode disponibilizar aí o caminho certinho, mas veja bem, quem pode assumir a responsabilidade, está no artigo 3º, quem pode assumir a responsabilidade técnica nesse caso que você está falando? Pode ser alguém do próprio quadro societário, às vezes você tem um sócio que é químico, né? Se você estiver ali habilitado lá no conselho, o seu sócio pode exercer esse mister, essa obrigação, a um empregado que você tenha lá, que por algum motivo, seja químico e esteja habilitado. Pode ser um autônomo, que eu acredito que um profissional da química. Um profissional da química pode ser um autônomo, ele não precisa fazer parte ali do quadro da empresa, mas pode ser um autônomo. Alguém contratado por meio de uma PJ. Uma empresa. Né, uma empresa. Enfim, a resolução ela dá essas possibilidades. 4 possibilidades. Para você ver qual é a que te atende melhor financeiramente, estrategicamente, dentro do teu negócio. Tem que ter. Agora, se alguém ainda, desde 2000 até agora, em 25 anos, ainda não se adequou, agora vai ter que se adequar, porque a fiscalização
Porque, veja bem, essa é uma normativa que ela vem do Conselho Federal, passa pelo Conselho Regional, que vai encontrar nos municípios a fiscalização na ponta. Então, nós temos aqui diretamente dois órgãos linkados e trabalhando em conjunto com isso. Certinho. E eles podem utilizar, em algum momento da sua fala, você falou ali de obrigatoriedade, eu quero deixar claro que os conselhos, eles podem, inclusive, exercer poder de polícia, podem, em determinadas fiscalizações que não forem atendidos, eles podem fazer isso cumprir, podem convocar ali uma guarda, uma viatura para fazer com que essa normativa, para que a fiscalização aconteça na prática. Então, não tem como se furtar disso. Vai ter um responsável, ponto final. Ponto final. Ok. O que mais contempla essa lei, doutor? Em relação a quê? Aos próximos parágrafos. Então, aí nós temos aqui a questão de como deve ser informado, né? Qual é a metodologia de contrato, como é que você deve se portar com relação à fiscalização. Então, o contrato nunca vai ser verbal. Não, precisa ser comprovado. Que seja, se não for empregado, se não for sócio da empresa comprovadamente, se for uma empresa, um autônomo, pode ser um autônomo, através de um contrato de prestação de serviço ou através de um contrato direto com uma empresa que faz esse tipo de esteja qualificada para isso. Tenha a qualificação adequada. Mas tem que ser comprovado. Verbalmente, jamais. Então, a partir dessa responsabilização, aí eu acho que o jogo já muda totalmente para quem assume a responsabilização. Porque ela passa a receber, com perdão da palavra, todos os BOs. Né? Se o tratador errar na mão e causar algum problema, o BO é do responsável. Se o tratador não tiver qualificação e treinamento, o BO é do responsável. Ou seja, qualquer coisa que possa acontecer dentro dessa piscina, e nós temos ciência disso, que infelizmente no nosso Brasil nós temos uma péssima cultura de deixar acontecer os incidentes, deixar acontecer uma morte, deixar acontecer alguém adoecer no seu próprio estabelecimento ou no seu próprio local de moradia, para que depois se regularize tudo. Nós cansamos de ver isso nos jornais, né? Que quando as coisas acontecem, aí as pessoas administradoras, os gestores vão lá e corrigem. Né? A gente vê, infelizmente, uma prática cultural de eu vou esperar acontecer tudo, vou esperar acontecer um incidente para depois eu corrigir tudo. Sendo que hoje já se exige isso, e se tiver principalmente uma assinatura de alguém que não vai fiscalizar o processo, auditar o processo, ir no estabelecimento para checar se está realmente anotado, porque a lei, além do responsável e do ART registrado lá no Conselho Regional de Química, no mural de todos esses estabelecimentos tem que constar o ART afixado, tem que constar um controle químico de equilíbrio químico da piscina e tem que constar um outro formulário das aplicações e dosagens que foram feitas em qual dia. Ou seja, essas três informações, elas têm que estar na presença de um mural para qualquer pessoa quiser ver, ele possa ver. Isso está na normativa, né, doutor? Tá, inclusive eu quero fazer uma observação técnica que eu falei agora há pouco, que o artigo 3º falava de quem pode ser o RT da nossa empresa, ou lá da empresa que tem a piscina. E aí nós falamos que pode ser um sócio, nós falamos que pode ser um empregado, um autônomo com um contrato de prestação de serviços, mas se for uma empresa específica, e eu acredito que agora com essa obrigatoriedade, isso vai virar até um negócio, se for uma empresa que presta esse tipo de serviço, aquela empresa tem que estar credenciada no conselho, senão não pode. Exatamente. Então, essa é uma obrigatoriedade que o artigo 6º trata, que ele faz referência ao inciso 3º do parágrafo do artigo 3º, que fala que quando houver uma empresa
que preste esse serviço e não um autônomo por meio de PJ, essa empresa também tem que estar credenciada no conselho, porque senão não tem validade a RT. Aliás, não vai nem expedir a Não RT vai. dele. Lembrando que esse autônomo ou é um técnico de química ou é um engenheiro químico. Exatamente. Né? Essas pessoas, elas podem e são certificadas para que façam essa anotação. E eu sempre digo sobre esse processo porque à medida que você responde e assina algo, você pode ter certeza que você vai, em qualquer momento da sua vida, como responsável, vai ter incidentes. Ou seja, esse trabalho que passa a valer, que o conselho sabiamente coloca como resolução, ele aumenta o serviço que tem que ser feito no estabelecimento. Como assim? Vai ter duas equipes trabalhando. A equipe de executor, que está lá para aferir o equilíbrio químico, o pH, a alcalinidade, o índice de cloro e fazer as reposições químicas de acordo com a natureza ou de acordo com a necessidade diária de cada caso. E vai ter a empresa ou alguém de um departamento fiscalizando esse trabalho. Por quê? Porque se eu sou o responsável, eu não deixaria só o aplicador sozinho nem pensar, porque é o nosso que está na reta, é essa pessoa que está na reta, e lá na ponta final, se eu não fiscalizo onde eu sou o responsável, além de eu estar gerando um risco para mim, ou para o meu negócio, ou para a minha empresa, eu não estou entregando a ponta final que a resolução queria, que é garantir para a sociedade uma água saudável e uma água controlada e auditada, né? Então, eu vejo com bons olhos esses dois cenários que vão acabar acontecendo, né? A equipe que executa é uma coisa, a equipe que fiscaliza ou que vai auditar o trabalho das aplicações é uma outra coisa, né? Podem estar na mesma empresa, como podem estar em caráteres separados. O que o senhor acha disso, doutor? Essa é uma possibilidade que a resolução trouxe para não engessar o processo de cumprimento da própria resolução. Quando você engessa, diz que só pode ser por meio disso ou por meio daquilo, você não dá possibilidades. Então, da forma que a resolução trouxe, além de ter ficado muito claro e não gerar nenhum tipo de dúvida, ele te dá diversas opções. Você precisa se ater, se adequar e ter certeza de que se você contratar A, B ou C, de que esse A, B ou C esteja lá regularmente credenciado para que tudo, o ciclo seja completo. Quando a gente lê a resolução, e eu vou tentar disponibilizar o link para vocês, e você interpreta a resolução e você vê essa flexibilidade que a resolução dá de ter dois serviços e coisas distintas, eu te confesso que como responsável que a nossa empresa pode ter, e nós temos inúmeros clientes, isso me causou um comportamento de seriedade e de responsabilidade muito grande. Porque, afinal de contas, chegou ao ponto, como responsável que seremos, e entenda bem, a responsabilidade no âmbito geral da hierarquia é a pessoa que coordena tudo. A responsabilidade, ela simplesmente é o seguinte: eu sou o responsável, eu determino o que o aplicador faz, da forma que faz, como faz. Porque se acontecer alguma coisa de errado, sou eu que me compromissei com esse estabelecimento de entregar uma água saudável e garantir para a sociedade isso. Mas eu, fazendo uma pequena intervenção, e se você me permitir, a resolução ela tem um sentido, além de outras questões, ela sempre vai ter um sentido pedagógico. Que eu acho importante isso. Bem lembrado. Qual é o sentido pedagógico? Ela quer que o amadorismo acabe. Isso é óbvio, está nítido. O objetivo central da resolução. Ela quer que... Por que ela exige que tenha um químico e comprovado que vai ter que ir para o campo e resolver? Porque ela não quer amadorismos. Então, esse é o cunho preponderante da resolução, fazer com que, se você estava prestando
um serviço meia-boca, de qualquer jeito, nas coxas, está na hora de mudar. Para isso, você vai ter que ter essa pessoa aqui, que ela estudou para isso, ela criou bagagem estudantil para falar assim, não faça assim, faça assado. Esse é o caráter, na minha visão, juridicamente falando, pedagógico da resolução. Concordo, e é o que a gente falou lá atrás, né? Tudo que é de resolução de lei de norma é para o benefício social. Com certeza. E é justamente isso. E entenda bem, a palavra amadorismo foi muito bem colocada. Amadorismo não significa ser um indivíduo sozinho ou ser um autônomo da limpeza de piscina. Amadorismo é fazer as coisas sem conhecimento. Amadorismo é fazer as coisas porque acha que sabe, é o prático, né? E isso realmente a sociedade, ou essa lei, ela está querendo expurgar dos estabelecimentos que têm uma utilização coletiva, que essa utilização coletiva traz, sim, danos à saúde das pessoas e que isso tem que cessar definitivamente. E só assim, com a fiscalização de alguém que conhece, ou de uma empresa que conhece, ou de um químico, ou de um técnico que conhece, para que consiga pegar a equipe que está executando e coloque essa equipe dentro de um cenário controlado e fiscalizado para proporcionar realmente o que a resolução determinou. Mas o que eu acho interessante é que quando você vai interpretar na resolução, você passa assim, cara, passa a ser o responsável daquele lugar, garantindo vidas daquelas pessoas. Isso é muito sério. Se alguém adoece, se alguém morre, a gente vai ter um pescoço para apertar. Exatamente. Essa literalmente é o que a fiscalização vai trazer. Aí, vai ter um pescoço para apertar. E aí cai no cunho jurídico novamente. Esse pescoço pode ser responsabilidade juridicamente, né, doutor? Pode e vai. Não adianta entender o contrário, porque vai mesmo. E aí, levando para as análises, né? A gente está aqui para trazer várias informações, aqui é um bate-papo. Se a nossa empresa hoje fosse contratada para ser responsável técnico de um estabelecimento que tem a sua equipe de execução, além da fiscalização do controle total, que a gente vai passar a ter, lembrando que eu já disse até aqui, a hierarquia o responsável é o cara que manda e desmanda, cabe o responsável a ficar atento numa das coisas que não acontecem hoje na sociedade goiana, que é qual produto vocês estão comprando para aplicar nessa piscina. O produto é de qualidade? O produto tem concentração boa? Tem marca boa? Afinal de contas, se eu sou o responsável, eu tenho que estar antenado tanto na pessoa que executa, quanto em quem compra. Se você tem no seu estabelecimento um autônomo, aí sim, que executa o trabalho de uma piscina coletiva, eu determinaria até quais os produtos a comprar. Afinal de contas, isso é um problema social. A maioria desses estabelecimentos que têm contratos verbais ou de pessoas que estão soltas na sociedade, esses usuários que estão usando essas piscinas coletivas nesse modelo que eu estou falando, não sabe que produto que compra, não sabe que produto que aplica, não sabe que concentração que tem. Isso é um risco. O amadorismo tem que acabar. O amadorismo tem que acabar, isso é muito sério. O cenário mudou desde o dia 25 de junho de 2025. Realmente agora vamos entrar numa pauta de reeducação, de promoção de novidades para que realmente esse tipo de cenário traga para a sociedade realmente essas características tão importantes que já são presentes nos outros cenários de classe, né? Como o CREA, como a tão querida OAB, que presta um excelente trabalho para a sociedade também. Assim, para finalizar, e aí já chegando aqui no artigo 7º, né, o derradeiro, que toca nos assuntos importantes, e aí é importante essa análise dizer que caso ali o estabelecimento comercial, a empresa, enfim, não ceda ou não facilite, Flávio, a fiscalização, ele precisa entender que, inclusive, a vigilância sanitária vai fazer intervenções.
E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui? Porque a vigilância sanitária é uma pedra no sapato, muito grande. E isso vai gerar um desconforto, alvarás. Quando a gente fala em vigilância sanitária, a gente está falando que alvarás De novos estabelecimentos, de novos estabelecimentos, renovação. de renovações vão ser suspensos. Você entendeu a cadeia, como vai mexer? Então, quando você tem ali uma resolução que ela sai, ela é feita pelo um Conselho Federal, desce para que o Conselho Regional aplique. Tendo dificuldade o Conselho Regional na prática, ali no município, da fiscalização não consiga sucesso, ela vai trazer um outro órgão, que, a meu ver, é um órgão que estrategicamente ele domina muito bem a matéria da fiscalização, porque faz isso há muitos anos e muito bem feito, e sabe aplicar multas, e as multas não são baratas. Então, veja, quem não se adequar aqui vai sofrer penalidades que, às vezes, vai impactar financeiramente o caixa da empresa. E vai ter processo judicial. E, além disso, vai ter dificuldade em renovação de alvarás. E isso vai impactar, finalmente, lá na sobrevivência da empresa. É sério ou não é? Mas é muito sério, mas que venha essa seriedade para retornar o que a sociedade merece, para devolver ou para moralizar o que a sociedade realmente necessita, essas águas de todas as piscinas coletivas, aonde vocês estiverem, realmente serem certificadas, serem fiscalizadas, e quando você entrar dentro dessa água, você fala assim, aqui existe um responsável químico, aqui existe uma auditoria, aqui existe uma fiscalização, aqui existe um treinamento, está ali no mural e existe um responsável para tranquilizar a minha vida, a vida da minha família, e isso tudo com os produtos químicos adequados, vigiados e controlados. Isso é fundamental. Nós estamos chegando já ao fim deste podcast. Realmente, eu espero ter, nesse podcast, ter esclarecido algumas coisas da Resolução 332 de 2025, que já está em vigor desde junho de 2025. Ela realmente vem determinar, moralizar e deixar claro para os usuários e para os gestores desse estabelecimento que, na verdade, a vida vale muito mais e que o amadorismo não vai caber mais nesse tipo de estabelecimento e que isso realmente traga todos os resultados desejados dessa resolução para todo mundo. Dr. Johnny, muito obrigado pela sua vinda. Seus esclarecimentos foram pontuais em todos os aspectos. Muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço, mais uma vez, estar do seu lado falando um assunto tão importante. Aqui a nossa pequena bagagem, mas acredito que a gente conseguiu esclarecer alguns fatos, algumas questões, e conta com a gente sempre. Tamo junto. Muito obrigado, um abraço para vocês. Fiquem ligados nessa nova resolução. Fiquem, porque isso é do interesse de toda a sociedade. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.